A partida contra o Cruzeiro no próximo domingo às 4 da tarde no Mineirão virou essencial para as pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, 3 retornos são celebrados, mas uma possibilidade de ausência pode ser confirmada na tarde dessa sexta-feira. Kudê, dependendo dos resultados do final de semana, pode ser demitido? E mais, que papo é esse que tem um atacante saindo do Beira-Rio agora na próxima temporada? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores. Tenho muita coisa pra gente trabalhar aqui, tá? Tenho muita informação pra gente trocar, então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação se tu é novo por aqui, porque daí o conteúdo estoura no teu celular ou no teu e-mail, como tu configurou ali as notificações, né, de conteúdo, e também deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Aqui nos conteúdos eu falo sempre pra força da KTO, que me dá uma possibilidade de te presentear com um cupom, né? O cupom Ernest te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na KTO.com, beleza? Gente, o seguinte, né? A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou e aí agora o jogo contra o Cruzeiro no final de semana, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, 4 horas da tarde, virou crucial, virou o ponto-chave para as pretensões do Colorado. E eu não estou mais falando de Libertadores, de Copa Sul-Americana, nem nada. Eu estou falando da questão da parte de baixo mesmo da tabela. Vamos colocar ela aqui, ó, para a gente pegar e entender do que eu estou falando, tá? Primeiro porque o Inter baixou uma posição na tabela, agora é o 13º. Ele tem 39 pontos. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, e aí agora é o primeiro fora do Z4. É o 16º, com 37 pontos. Beleza? A partir daí, vira jogo de 6 pontos. Por quê? O Inter, então, enfrenta o Cruzeiro, joga agora no final de semana, podendo se ganhar, abrir uma vantagem maior, né? Porque hoje o Vasco tem 34, que é o 17º, e o Goiás tem 32, que é o 18º. Basicamente, o Goiás está começando a ficar também numa situação de quase a Série B já pegando pela mão, né? Mas o que acontece? Nesse final de semana, agora o Vasco joga contra o Botafogo, que tem que ganhar o seu jogo por conta da tabela, né? Que o Palmeiras aproximou, até o Grêmio aproximou, o Botafogo que não vai ter o Vitor Cuesta, tem outros desfalques também, tá complicado. Já o Goiás joga contra o Coritiba, também ali no enfrentamento da degola, né? Aquele enfrentamento, Coritiba, claro, com uma chance quase de 90%, né, de cair, mas o Goiás e o Curitiba se enfrentam. Então os enfrentamentos também do Z4 ficam maiores agora a partir agora das próximas rodadas. Então por isso que virou jogo de 6 pontos, porque não só afastar a possibilidade de perder mais posições na tabela, e aí o Cruzeiro passaria o Inter, de repente o Inter poderia vir a ser o primeiro fora da zona de rebaixamento, tudo dependendo também do Vasco com o Botafogo. Se o Vasco ganha, vai a 37, 2 pontos do Internacional. Hoje, então, a diferença é de 5 para o Vasco, que é o 17º. Ponto. Tem que ganhar no Mineirão. Não há outra alternativa internacional. O Inter, para isso, tem 3 voltas, né? A do Vitão, a do Johnny e do Maurício, que são muito celebradas lá dentro do vestiário, porque dá outra dinâmica de meio campo, ter o Johnny ali, Maurício, principalmente do lado direito, com o Bustos, e também toda a dinâmica que a gente sabe naquela linha de 3 junto do Arangues e do Wanderson. Alan Patrick com o Ener Valencia compondo a frente ali. A dúvida vai ser a parte da lateral esquerda. E aqui eu vou te explicar por quê. Porque o Nico, hoje, ele ainda vai ter uma observação, ele ainda vai fazer alguns exames na questão do joelho, e o Rômulo também, na questão das dores musculares. Vai ter passado já as 24 horas do jogo contra o Coritiba, contra o América Mineiro, perdão,
e aí vai ter um diagnóstico um pouco melhor. Não se descarta que o Nico tenha de ficar em Porto Alegre agora no final de semana. E aí, tem o Dalla Corte, que pode fazer a função, tem o Dalbert, que também é o lateral esquerdo, seria talvez o titular mais correto, ou porque é da função, tá? Mas que não vem jogando nada, né? Está numa fase horrenda, e mais ainda o Depena, de repente, improvisado. O que eu faria? Dalla Corte. Eu botaria o Dalla Corte começando o jogo desde o início e dando tranquilidade para o guri trabalhar, não só no Mineirão, mas aos treinamentos, passando confiança, aumentando a possibilidade, né, dele vir a buscar o seu espaço aqui dentro do Internacional. A informação que vem também de São Paulo é que o Pedro Henrique tem interesse do Corinthians para 2024. E aqui a gente tem que começar a conversar sobre alguns bastidores do próprio vestiário. Por exemplo, Jean Dias vai sair, né? O Campanharo é outro cara que está um pouco insatisfeito, que também está vivendo um limbo dentro do Beira-Rio. Não sabe se tem oportunidades ou não. Outros jogadores que também não têm entrado seguidamente também começam a contestar. E aí, o que vai ser o meu futuro para 2024? O Pedro Henrique é um deles. O Pedro Henrique é o seguinte, claro, teve a lesão junto ao Goiás, né, naquele jogo do Goiás lá no Serrinha, fez a cirurgia, ficou um tempão fora, perdeu semifinal de Libertadores e tudo mais, mas agora está tentando voltar a ser opção do técnico Eduardo Cudê. Está também numa crise técnica, a gente percebe isso, né, claramente, numa crise técnica, e não dá para desprezar, claro, o mês que ele ficou parado, mas ao mesmo tempo quer saber o que vai ser de 2024 para ele. Por exemplo, ele tinha um contrato, inclusive, até o meio de 2024 e teve a ampliação de seu vínculo quando ele estava ali, né, fazendo os gols agora no Gauchão. Era um dos principais atacantes do Mano Menezes e aí ampliou seu vínculo até o final de 2025. Teve um salário também acrescido, né? Teve um valor acrescido no seu salário, e aí agora, então, é um dos caras ali intermediários, deve ganhar tranquilamente os seus 400 mil por mês. Então, assim, é outro jogador que, não só em termos de futuro, por grana do que o Inter paga, mas do que vai ser o aproveitamento do Internacional e do Pedro Henrique dentro do vestiário, que também precisa ser discutido e debatido agora aqui neste final de ano. O Cudê, se perder o jogo para o Cruzeiro, pode cair? Olha, o que eu conversei com pessoas ligadas ao Alessandro e ao Roberto, Barcelos e Melo. Assim, o Alessandro ele tem convicção de que o trabalho do Cudê ele pode continuar a render frutos. Ele não fala abertamente da questão da continuidade, justamente porque agora o clima ficou ruim. Mas ele ainda acredita que o 2024, caso ele seja reeleito, tenha Eduardo Cudê na Casa Mata. Claro que tem pares, claro que tem pressão, claro que tem pessoas ao redor dele que dizem, olha, esse cara aí se não está motivado, de repente ele não consegue tirar tudo do vestiário, ele precisa desde o início ter um objetivo e tal, como ele tinha na Libertadores, o time dele jogava de um jeito na Libertadores, joga de outro agora no Campeonato Brasileiro, é claro que eles falam isso, mas o Alessandro tem convicção de que com uma temporada desde o início, com os campeonatos desde o início, ele vai ter sim a motivação, essa que eu estou falando para vocês. Basta ver que o Cudê chegou aqui com o Internacional, já tinha, o Internacional era 11º do Campeonato Brasileiro, foi depois do jogo contra o Palmeiras, quase ao final do turno. E o Internacional já jogava por laranja no Campeonato Brasileiro há muito tempo, já estava com 20 pontos de diferença do Botafogo, que tinha feito aquela arrancada maravilhosa. Então, o Campeonato Brasileiro não dá para chegar e dizer assim, mas o Cudê precisa vir a ganhar. Claro que tem que ganhar, porque tem que abaixar, tem que afastar, melhor dizendo, o fato da segunda divisão, da Série B e tudo mais. Mas, né, a gente já não jogava por muito mais do que uma vaga com o Mano Menezes. Isso é claro dentro do Inter, tá? Na parte do Melo, bom, se já não queriam o Cudê antes, imagina agora. Então, na parte do Melo também,
uma pressão enorme para que ele pare de dizer que ele vai continuar com o Kudê, que ele assinaria agora o documento se o Alessandro Barcelos quisesse pegar e fazer a renovação, que ele aceita que o Alessandro Barcelos faça a renovação. Isso vai parar de ser falado. Ele não vai mais, não é que ele não vai bancar o Kudê, mas ele não vai mais responder a esses questionamentos de forma incisiva, de forma forte. Sim, o meu técnico é o Eduardo Kudê. Ele não vai mais fazer isso. O que disseram é que ele vai, olha, temos de fazer uma análise em cima do trabalho, temos de fazer uma análise em cima também do que a torcida quer, temos que fazer uma análise em cima da estatística, em cima das possibilidades para 2024, o que ele quer de time, o que ele pensa. Então, vai começar a se falar em termos de planejamento e não mais em termos de convicção. Se o Kudê sai agora, se o Kudê joga agora contra o Cruzeiro e perde, ele pode ser demitido? A informação que eu tenho é que não. Não. Mas, se daqui a pouco o próprio Kudê pensar em, não consigo mais tirar do grupo, obrigado, bom, daí são outros 500. Mas hoje, a informação que vem do vestiário, a informação que vem dali dos gabinetes da presidência, do departamento de futebol, é que não há nenhuma possibilidade do Kudê sair. Ok? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece que a Mais Ágil pode ajudar na tua saúde financeira para 2024. Fala com eles aqui, tem o link aqui na descrição. Em menos de 24 horas, eles conseguem pegar e adiantar parte do teu fundo de garantia que está lá guardadinho e é teu. Beleza? Forte abraço. Tchau.